Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. Eu acho que... Amém? Já encontraram? Aham. Diz assim, Eu só vou acompanhar a leitura. Não sei. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como os filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Amém. Amém. A gente vai fazer uma oração, então, antes da gente estar estudando esse texto. Depois eu vou compartilhar a tela com vocês aqui do estudo, tá? Quer orar? Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela oportunidade, Senhor, de iniciarmos esse dia em jejum e oração. Amém. Pai querido, nós te agradecemos também porque já cultuamos agora de manhã, junto com a nossa igreja, o nosso pastor, Amém. nos edificando, Senhor, ouvindo, Pai, que devemos estar clamando pelas tuas graças. Também nos ajude, Senhor, nos use a estarmos falando para os pecadores, que eles possam se arrepender dos seus pecados. Amém. Agora, Senhor, nesse momento, nessa nova oportunidade, que possamos ter mais um crescimento espiritual através da tua palavra que vamos ouvir. Abençoe, Senhor, teu servo, que ele possa nos trazer uma mensagem edificante para a nossa alma. Amém. 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 Vou compartilhar aqui, que vai ficar mais fácil para vocês e para mim. Essa telinha aqui. Vocês estão vendo uma tela aí? Terceira Igreja Presbiteriana? Sim. Sim. Então, o texto que nós lemos hoje, eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, perseverante nas provações. O que é perseverança? Tá vendo que o bonequinho está olhando aí para um lado e para o outro, né? O bonequinho está preocupado. O que é perseverança? Eu fui pesquisar, a perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Persistência, conseguir o trabalho, um exemplo, né? Conseguir o trabalho pelo seu excesso de perseverança. Característica ou particularidade de quem persevera e insiste. Constância. Eu coloquei uma figurinha do pessoal correndo, que geralmente a gente lembra. Naquela corrida, por exemplo, de São Silvestre, né? A gente vê o pessoal correndo até desmaiar para chegar no final, né? Aquele esforço, não desiste, né?
chega arrastando, mas chega na São Silvestre. Então, esse texto fala sobre isso, sobre uma corrida, texto de Hebreus, que nós lemos, e ele, em primeiro lugar, ele fala que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Fala assim, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, estão desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas quem são essas nuvens de testemunhas? Quem são essas pessoas que ele menciona no capítulo 11? E quando ele fala que também nós, né, ele está continuando o texto do capítulo 11. Esse texto ele não começou aqui do nada, né? E o capítulo 11 é muito conhecido, a gente não vai ler ele todo, fiquem tranquilos. Estou acompanhando o meu tempo aqui. E no capítulo 11, ele tem um texto muito conhecido que fala sobre os heróis da fé. Esse texto ele é muito conhecido como sendo uma galeria dos heróis da fé. E por que eles são lembrados como heróis da fé? Né? Eu estava observando o seguinte, ele fala sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Mas esse texto, ao invés dele falar das vitórias, das grandes conquistas que esses homens tiveram, ao invés de falar dos grandes milagres que Deus operou na vida deles, esse texto fala do que esses homens passaram, das provações que eles passaram. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Para vocês terem uma ideia, só um exemplo aqui. Ó. Aqui no final, aqui, ó, no versículo... Quer ver? No versículo 36, olha como que destaca. No versículo 36 do Hebreus capítulo 11, verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, é interessante porque o texto cita isso, porque se fosse para a igreja evangélica brasileira hoje escrever esse capítulo, você imagina se a igreja brasileira do Brasil hoje fosse escrever o capítulo 11 do evangelho que nós vivemos no Brasil. Ela ia citar os nossos grandes líderes, né? Ia citar os carros que ele tem, as casas que eles têm, os aviões que eles têm para estar viajando, né? As grandes igrejas que eles têm construído, os templos, né? Que cabem 10 mil, 20 mil pessoas. Então, nós vivemos um evangelho hoje distorcido, e os grandes heróis que a igreja tem hoje nos parecem nem um pouco, né? Com esses grandes heróis da Bíblia. E, então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é que eles não são meros espectadores, né? Eles foram aprovados por Deus. O texto fala aí no verso 39, o texto que a gente estava lendo agora, no capítulo 11, verso 39, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles tiveram bom testemunho de Deus, eles foram aprovados por Deus. Lá no versículo 2 também, fala, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, essas pessoas, né, esses homens que foram aprovados por Deus, eles não foram aprovados porque eles foram bem-sucedidos, eles tiveram muito sucesso na vida, foram muito famosos, não foi nada disso. Eles foram aprovados porque eles passaram por provações. Então, a gente já começa no texto vendo que ele fala também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, ele coloca nós nessa lista, né? Que nós também passamos, né? Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e continua desembaraçando-nos do peso e do pecado, aí ele continua falando sobre duas coisas, né? Primeiro, as coisas que embaraçam a nossa fé. Tem muita coisa que atrapalha a nossa fé.
E a gente tem que tentar, de todas as formas, se livrar dessas coisas que atrapalham a nossa fé. Às vezes pode ser um trabalho que a pessoa entra num emprego, aquele emprego, por exemplo, ver se eu lembro de um aqui, né? Uma fábrica de cigarro, uma fábrica de bebida alcoólica, uma coisa assim. E a pessoa fica ali triste, trabalhando naquilo triste, porque sabe que está produzindo algo que vai fazer mal para as pessoas, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa a pessoa tem que orar, né? Falar, meu Deus, me dá um trabalho melhor, onde eu posso trabalhar e sentir que eu estou ajudando as pessoas, né? Estou participando da comunidade, não estou fazendo mal para ninguém. Então, tem coisas que atrapalham a nossa fé. E ainda tem outra coisa pior ainda que ele fala, né? Que é o pecado. Ele fala, e também desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado que está à nossa volta. Que às vezes a gente olha e está tudo errado, o ambiente que a gente está não é bom, o que o povo está praticando não é o que Deus quer que a gente pratique também. Então a gente tem que sair fora desse meio e tentar não sair fora das nossas amizades, dos lugares que a gente frequenta, mas naqueles momentos, por exemplo, vamos ali no barzinho para tomar uma cachaça, né? A melhor coisa que você deve fazer é não ir mesmo. Porque aquela conversa assim, eu vou lá porque eu estou lá junto com meus amigos, eu vou evangelizar, né? Não funciona. Não é o momento, eles não vão ouvir, e você vai estar ali dando um mau testemunho para eles e para quem passar de longe, né? Então, por que eu estou citando esse exemplo assim tão... eu tinha colocado até as palavras aqui, né? Tão bizarro, né? Porque acontece, tem pessoas que têm esse pensamento assim, eu vou lá no meio do carnaval porque, como eu sou crente, então eu posso ir lá no meio do carnaval e vou evangelizar. É um certo tipo de coisa que não funciona. Você vai, as pessoas ficam rindo do evangelho, debochando da palavra de Deus e não vai ouvir a mensagem que você tem para ela. E uma das coisas que o autor falou aqui no texto é para a gente desembaraçar dessas coisas que atrapalham a nossa fé. E ele continua falando assim, para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ixi, a câmera está desligando. Vocês estão me ouvindo? Opa! Então, essa corrida, como a gente viu ali aquela fotinha, né? Cada um, a gente está correndo junto essa carreira, mas eu pensei uma coisa bem interessante para compartilhar com vocês. Que... Oi? A câmera? O celular de André desligou. Na corrida... Pronto. Nós estamos correndo, temos um objetivo, né, para chegar no final dessa corrida. Mas você concorda comigo que aonde a gente pisa não é o mesmo lugar que o outro corredor pisa. Cada um tem uma corrida. E quando eu estava estudando esse texto, eu parei para pensar nisso. Uma coisa que atrapalha bastante, sabe? Eu vejo, às vezes, por exemplo, você está num trabalho, como que o pessoal chama, no seu ministério. E o seu ministério é música. Por exemplo, eu gosto muito de música, né? Aí eu vou querer que todo mundo participe comigo. Tem que tocar comigo e tem que tocar o violão comigo. É a mesma música que eu gosto. Isso não funciona. A nossa corrida é cada um, ele fala assim, com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus tem uma corrida para cada um de nós, uma carreira. E cada um tem que perseverar nessa corrida que ele te deu, que ele preparou para você. E essa corrida, a vitória é certa, mas os passos, você tem que saber que o que você vai fazer, por exemplo, a Leninha trabalha com jovem. Eu não estou trabalhando, eu estou lecionando para a escola dominical para os jovens, mas eu não estou fazendo o mesmo trabalho que a Leninha faz. Isso não é ruim, isso é muito bom. Isso é muito bom que seja assim. Que cada um de nós, o André tem a corrida dele, a Andréia, né, tem o trabalho dela que ela gosta, a corrida que ela está perseverando. E ele fala assim, para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso é só o começo aqui do texto, né? Porque essa corrida, ela é uma provação, é uma prova. E para nós que somos
a gente tem a obrigação de entender isso, né? A gente que dos 50 para trás, eu já passei, mas vocês que estão dos 50 para trás, que estão na escola, você não consegue passar para a série seguinte se você não fizer as avaliações. Você tem que fazer as avaliações e ser aprovado pelo seu professor. Quando a gente é reprovado, o que acontece? A gente tem que repetir aquela prova novamente, não é? Às vezes, por exemplo, no meu caso, né, eu fiz uma pós que eu tenho que pagar uma prova lá para repetir ela. E na vida espiritual não é diferente, não. Às vezes a gente, na corrida, a gente tropeça e a gente tem que pagar para fazer aquela prova de novo, para ser aprovado. Mas continuando aqui, ele continua o texto falando assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, essa corrida que a gente estava falando, que não é fácil, ela vai ter uma grande vitória. Ela não é fácil, ela tem provação, ela tem um jeito de você correr, sabe? E o jeito de correr essa corrida é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que é um autor? Pensa um pouquinho. Um autor é aquele que escreve, aquele que escreve a história. É aquele que cria a música, não é? O autor daquela música, o autor daquele livro. E Jesus, ele é isso na nossa vida. Ele é o autor da nossa fé, é aquele que criou, é aquele que escreve. Então, esse texto ele é muito rico. Você vê que se a gente for aprofundar, não dá nem tempo, né? Eu tenho que correr para não ficar num ponto só. E além dele ser o autor da história da nossa fé, ele é o consumador. Isso é muito importante, porque tem pessoa que sempre inventa mais alguma coisa, né? Tem religiões que falam assim, você precisa fazer mais isso, mais aquilo, para você conseguir ser salvo. Mas esse texto fala que Jesus, além de ser o autor, ele é o consumador da nossa fé. Ele já fez tudo que nós precisamos e necessário para que nós ganhássemos a fé e permanecêssemos nela, até o dia da salvação. Então, nós estamos seguros, nós não estamos assim, preocupados em inventar qualquer coisa para complementar o que Jesus já fez, porque ele é o consumador da nossa fé. Então, essa fé que nós temos nele, ela já é completa. Ela só precisa ser corrida. E ele fala também, Jesus é nosso exemplo e modelo para essa corrida, porque por causa da alegria proposta, ele não se importou com a humilhação, a vergonha e desprezo de morrer na cruz por nós. Aí no verso 2, né? A gente viu ali aqueles personagens do Velho Testamento, a gente leu o versículo, que sofreram, né? E a palavra de Deus cita eles como sendo os heróis, né, da fé do Velho Testamento. Por quê? Porque eles venceram. E aqui fala que Jesus é o nosso exemplo e modelo, porque ele sofreu muito. Ele não foi só o sofrimento dele não foi só a humilhação de nascer como ser humano e viver como ser humano, é uma vergonha muito grande, porque a nossa espécie, vamos dizer assim, né? Nós somos pecadores. A gente pecou e se afastou de Deus. Agora veja o amor de Deus, né? Que ele veio e se fez como nós, né? Ele se tornou um homem. Isso já se não bastasse, né? Já era o bastante para ser vergonhoso. Mas ele sofreu na cruz. Ele foi crucificado e ele passou muitas horas ali sofrendo e ele sabia tudo que estava acontecendo. Ele estava consciente. E ele assumiu aquela missão, aquela corrida dele, ele teve uma corrida também, Jesus. Por isso que o autor de Hebreus fala que ele é nosso exemplo e modelo, porque ele tinha uma alegria proposta e ele pegou aquela corrida dele, aquela missão, e assumiu e ficou até o fim, até a morte. Então, e depois ele continua falando, Jesus está sentado do lado direito do trono de Deus. Então, guarde isso que é muito importante. Em terceiro lugar, nesse texto, eu já tinha adiantado um pouco agora, né? Considere o que Jesus suportou por nós, né? Ponderar, ele fala no texto aí, vamos ler? Considerai, pois, versículo 3, considerai
pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não, tem uma outra tradução que fala tanta contradição, né, dos seres humanos, né? Porque é uma contradição muito grande. Alguém que veio, só curou, demonstrou amor, preocupou, atendeu, conversou, aconselhou, e no final, aquelas mesmas mãos, né, que curaram, eles pregaram numa cruz, né? Então tem uma tradução desse texto que fala que é uma contradição. E Jesus, ele suportou tudo isso. Ponderar e comparar os seus sofrimentos com os que Cristo suportou. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho. O que nós temos sofrido? O nosso sofrimento tem como comparar o que Jesus passou, depois de a gente falar só esse pouquinho, né? De ter nascido aqui nesse mundo, já não tem nem explicação, né? A grandeza do amor que foi de Deus. E dessa vida que ele viveu, ele se dedicou, e da morte dele na cruz. Não tem como comparar. O nosso sofrimento é muito pequeno. E lembrando aqui do que nós lemos dos personagens aqui do Velho Testamento, no capítulo 11, ser crente não é viver uma vida cor-de-rosa, né? A gente já viu que é participar do resto das aflições de Cristo. O autor lá de Paulo, né, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 1:24, ele fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, os apóstolos já tinham entendido isso, depois da ressurreição de Cristo, que a vida de cristão era uma vida que tinha o quê? Aflições, tinha provações. E o apóstolo Pedro também fala lá em Pedro 4:13, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, a gente viu que nós temos um grande número de testemunhas que viveram e correram uma corrida da fé como nós. A gente viu que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que fez tudo por nós. E agora os apóstolos estão dizendo que nós também temos nós somos participantes desse sofrimento, dessas provações, dessas aflições que o mundo passa, mas nós temos também uma promessa, uma alegria que está proposta. Aqui, ó, eu separei aqui em Coríntios 15, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Ele fala assim, ó: e vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, falando no capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição. E aqui no final do capítulo, ele fala uma coisa muito importante para nós, que é esse momento do abrir, no abrir e fechar de olhos, né? Que nós seremos transformados. Desse texto todo aqui, eu só quero compartilhar isso com vocês. Que nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós passamos nessa corrida pelas tribulações, pelo sofrimento, por esse problema que está tendo agora no Brasil, né? A gente está preocupado, todo mundo preocupado em casa,
mas nós temos uma esperança, como o pastor está ensinando, né, nas pregações dele. Uma esperança que não falha, uma esperança que não acaba, porque está na nossa fé em Cristo. Nós sabemos que nesse dia, no abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados. Então, enquanto as pessoas estão assim, tem muitas pessoas que não estão só preocupadas, elas estão desesperadas, elas não sabem o que vai acontecer com o mundo, elas não têm Deus como Criador, como Senhor, não conhecem a Cristo, então elas estão desesperadas. Essas pessoas não sabem dessa fé que nós conhecemos. Então elas não têm essa esperança, elas não têm essa alegria. A nossa alegria é de saber que no abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. Então, todas as coisas que nós temos passado não se compara. Opa, eu que derrubei tudo aqui. Não se compara com o que Deus prometeu para nós. Deixa eu continuar aqui. Ó, recapitulando aqui, nós temos como exemplo, né, uma grande nuvem de testemunhas e também nós, né, como fala o versículo 1, também nós participamos, como eles, né, dessa corrida cristã na fé. E durante essa corrida que você está correndo, você tem que olhar. Isso é difícil, meus irmãos. Parece fácil falando aqui, mas nesse mundo que nós vivemos, onde tem internet, milhares de sistemas de computador ligado, e música, entretenimento, novela, filme, olhar firmemente para o autor e consumador da fé e considerar o sofrimento que Cristo suportou. Se você conseguir fazer essas três coisas, participar dessa corrida olhando para Jesus e sabendo que esse dia, que ninguém sabe quando vai ser, né? Mas vai existir esse dia, que no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Você com certeza, você está certo da vitória, você está confiante. E você vai passar por esses momentos confiante, sabendo que o que Deus promete nesse capítulo, que ele fala aqui, que nossos pais, né, ele compara no versículo 10, fala assim, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, você vai participar dessa corrida, mas você sabe por que você está passando por isso, você sabe onde é que você vai chegar. Você vai chegar no dia da ressurreição, o dia da vitória, o dia que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então, que nós possamos estar olhando para Jesus, confiante e sabendo, tendo a plena certeza de que Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Deus sabe o que Ele está fazendo, sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe, mas a gente está orando, né, hoje, para que Deus livre o Brasil, a igreja, nos livre desse problema, desse vírus, mas confiando plenamente que Deus sabe o que Ele está fazendo. E nessa fé que nós temos, é que nós podemos também contar para outras pessoas, né? Compartilhar com as outras pessoas. Mesmo usando a internet, se a gente não pode sair de casa, a gente pode estar compartilhando os eventos e contando para eles que tudo que está acontecendo tem um Deus que está sabendo o que está fazendo. Veja que foi escrito detalhe por detalhe no capítulo 11, né? Ele ainda fala, ele fala um texto tão interessante que ele fala assim, no versículo 32 do 11, ele fala assim, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito. E aí ele começa a listar um tanto de nome que não ia nem dar tempo dele contar todos os nomes do Velho Testamento que Deus participou da corrida deles, da fé deles. Então nós estamos numa corrida, cada um de nós. E essa corrida, a gente tem que estar com os olhos firmados em Cristo, sabendo que esse dia, né, do Senhor vai chegar. A gente não sabe quando, mas essas coisas têm que acontecer. Essas coisas que estão acontecendo para que a palavra de Deus se cumpra, né? E vamos continuar orando para a gente ser livre desse Covid-19, né? Que Deus abençoe a todos vocês que puderam entrar. E agora quem vai participar aí, falar também, perguntar, viu? Vamos falar também, que eu falo demais. Falou, Isaías. Amém? Amém. Amém.
Já falou tudo, né? Pode falar, Carol. Pode falar, Leninha. Já falou tudo, igual o pastor falou. Foi muito Falei bem nada. explicado. Mas, Isaías, o que me chama a atenção aí Sim. é porque um atleta, quando vai participar de uma corrida, os atletas de hoje têm uma diferença muito grande com os atletas do passado, né? Eles descobriram que até o pelo do corpo tem que ser raspado, né? Para dar maior velocidade. Então, quando o escritor aí de Hebreus diz que a gente tem que se desvencilhar de tudo quanto é peso, né? A gente nem imagina que o pelo do braço, do peito, possa prejudicar um atleta na corrida, né? Mas eles tomam todo o cuidado para tirar a roupa, o pano é um pano totalmente remodelado, porque mesmo o suor que a pessoa ali, o pano ele não pode reter, né? Antigamente as camisas de jogadores eram de algodão, os caras terminavam quase morrendo, né? Hoje não. Então a nossa corrida ela poderá ser feita melhor se nós nos desvencilharmos de fato do pecado, né? Porque ele tenazmente nos assedia. E quando você fala aí que nós temos uma nuvem, na verdade, o que o escritor está falando mesmo é que as nossas testemunhas, aqueles que olham para nós e que não estão entre nós, foi exatamente a galeria dos heróis do passado. Nós temos que contemplá-los como se eles estivessem numa arquibancada olhando para nós. Claro que eles estão na presença de Deus, eles não têm nenhuma relação conosco, mas nós, ao correr a corrida cristã, nós temos que ter aquele sentimento de que há uma plateia. Quem é essa plateia? Todos aqueles da galeria da fé que morreram, que deram suas vidas. E nós, muitas vezes, estamos fazendo essa corrida cristã de maneira displicente, não é? Mas desejosos de alcançar o prêmio. Então, nós precisamos nos entregar a uma vida de maior santidade, de maior pureza, desvencilhar de tudo aquilo que pesa sobre nós para que essa corrida seja terminada, né? E aqui é que nem aquele atleta, a pessoa, nós não precisamos ficar pensando no prêmio, nós temos que perseverar até o final. É isso que é importante, né? Perseverar no Senhor. Aqueles da piscina, né? Aqueles atletas da piscina, né? Eles usam isso aqui, né? Tudo isso aí. Que nós possamos ser um Bolt lá, não é? Aquele africano. Ah, é. Do jamaicano. O jamaicano. Correr com eficiência. Corta até o cabelo, né? Aqueles das piscinas, né? Não. Eles não são cabeludos, né? Que dá atrito, né? Então. A Carol explica isso aí melhor do que a gente. Carol tem experiência. Mas é isso. Mas tá bom. Eu agora vou me ausentar de vocês aí, viu? Um abraço. Vamos encerrar. Até a noite. Abençoe. Até 7h30, gente. Até 7h30. Vamos compartilhar lá. Vamos proclamar lá, hein? Tchau. Tchau. Aqui. Vai encerrar para todo mundo? Tchau. Pastor saiu. Obrigada, pessoal. Até a noite. Até a noite. Boa noite, Isaías. Tchau, Carol. Tchau, Andréia. Com Deus. Tchau, com Deus.